cries glory. Everyone in the temple 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 cries glory. Temple cries glory. Everyone in the temple cries glory. Hallelujah. Hallelujah for the Lord God omnipotent reigns. 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 Whoa, whoa, Shalom, shalom, povo de Deus. Vocês estão aí, povo? Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Deixa eu só fazer alguns ajustes. A gente já vai iniciar aqui. Pessoal, olha só. É muito importante o que eu vou estar falando aqui com vocês. Sejam bem-vindos. Vamos lá. Deixa eu ver quem está aqui. Seja bem-vinda, irmã Cláudia, Alessandra, Ana Carolina. Que bom que vocês estão aqui. Não vou prolongar de modo exaustivo o que eu vou falar aqui com vocês. Eu vou ser extremamente estratégico e direto ao ponto, porque nós estamos no início de um dos mais importantes momentos do calendário bíblico, tá? Seria muito importante, pessoal, que vocês pudessem formular indagações, perguntas, porque todos nós fomos ensinados a conduzir a nossa vida pelo calendário gregoriano. Então, Deus, em Gênesis capítulo 1, verso 14, ele estabeleceu que as leis do universo, as leis da natureza, as leis que regem a movimentação da bênção, de operação angelical, de tempos e estações, o Moadim de Deus, os tempos de Deus,
gira em torno do calendário dele. Então, isso foi roubado de nós, pela cultura greco-romana. Isso foi roubado pela Igreja Católica Apostólica Romana, com o objetivo de impedir que nós tivéssemos acesso direto, não só à presença de Deus, mas ao favor de Deus. Então, eu quero estar orando, eu quero que vocês possam compartilhar o link, a Ruana pode compartilhar esse link nos outros grupos. Hoje eu vou estar dando essa oportunidade para outras pessoas de fora também. Como eu sempre falo para vocês, eu não me preocupo com números de pessoas, eu me preocupo com aqueles que realmente estão comprometidos com a sua transformação, com aqueles que realmente estão dispostos a tolerar desconforto. Quem não está disposto a tolerar desconforto, ele está enviando uma mensagem com a sua ação de que ele não quer o melhor de Deus. Repito, toda pessoa que está disposta no reino de Deus, sempre é assim, é Bíblia pura, isso aqui é Bíblia. Toda pessoa, e vocês percebam o alinhamento de consciência de vocês com o que eu estou falando. Porque o mesmo Espírito que está com vocês, eu creio que é o que está comigo e vice-versa. Então o Espírito Santo ele vai testificando no teu espírito, certo? Ele vai confirmando, ele vai corroborando de dentro para fora, com iluminação, com paz, uma vez que a motivação que está por detrás das minhas palavras não é ferir, não é atacar. Todo ser humano, quando se comunica, ele tem algo que você não vê, que é o que está o motivo pelo qual eu falo. Qual a intenção que eu tenho por detrás do meu falar? O que eu estou querendo com a minha fala? Então, eu estou salvaguardado, o meu coração está guardado nessa consciência unificada com Deus, de que eu estou com a intenção de trazer esse direcionamento, essa revelação, para que você entre em alinhamento. É aqui que eu quero dizer para vocês que orar por alguém não é tão poderoso quanto entender isso aqui. Eu recebo muitos pedidos de oração. Gente, você não tem ideia, vocês também recebem. Pastora Sônia recebe, a Alessandra recebe, que eu sei. A irmã Ana, será que a Ana Carolina é a Ana lá do Texas? Porque tem 2 ou 3 Anas, Aqui tem... Tem a Cida também, que é Ana, né? Que legal. Seja bem-vinda, então. Irmã Fabiane, Ivonei. Então, olha só. As pessoas me pedem. Eu fui pregar numa rede agora, eu ainda vou orar, tá? Chamada Shemitah. E muitas pessoas pediram oração. Eles fazem pedidos assim: eu preciso de oração para a minha vida espiritual, eu preciso de oração para a minha vida conjugal, eu preciso de oração. Então não tem como orar por isso. É óbvio que não tem. Porque o Deus que nós servimos, ele é o Deus mais estratégico que existe. A proposta da salvação da humanidade está ao longo da história descrita na Bíblia, que de modo estratégico Jesus veio na Terra. É uma estratégia, tudo é estratégico. Deus trabalha com método, Deus trabalha com homens. O método de Deus não é coisas, o método de Deus não são ideias, o método de Deus são pessoas. Deus trabalha com pessoas. Qual é a prova disso? Que ele enviou Cristo. Jesus é a chave profética do método de Deus. Repito. Oh, remandisse fantaramuco chante. Lebras tu que eu preciso pregar, eu preciso da ajuda de vocês. Olhe por mim, porque eu sinto uma unção tão violenta, gente. Ontem eu vi uma unção tão poderosa que eu convulsionei. O profeta estava comigo, ele me segurou pela perna porque eu saí rolando. É muito violento. A Merkavah, o carro de fogo, vem tão intenso que eu não consegui me conter. Eu só gritava, não tinha como orar, nada, só gritava. Porque explode dentro de nós. Então, eu estou falando com vocês aqui, me segurando. A minha gagueira, eu tenho uma habilidade para falar, gente. Eu gosto da linguagem. Mas a minha gagueira é porque
Eu sinto os anjos, estou sentindo a glória de Deus. Tem hora que trava a minha garganta, porque eu quero falar em mistério. Eu fico 2 horas falando em língua, 3 horas falando em língua. Aí eu sinto uma presença dessa aqui que quer te abençoar. A presença de Deus quer te atropelar aqui nessa noite. Oh, rebande recefantelemoca. Abraça tocoborocanteleba. Tem um Deus que quer te dar um abraço nessa noite. Tem um Deus que quer atropelar você com um carro de fogo. Você acha que eu vou... Como é que eu consigo? Me ajuda, eu preciso que você me ajude a segurar isso daqui, a sustentar. Você precisa... as pessoas já chegaram para mim e disseram: ô, apóstolo, eu quero que você faça uma impartição. Querido, se você não tiver o conhecimento para sustentar essa unção que eu vou impartir, ela vai acabar com você. Vocês acreditam nisso? Não, apóstolo, a unção é só coisa boa. Se você não jejua, se você não consagra cantando para Deus, louvando para Deus, porque consagrar é separar do ruim e ir para o bom. Não adianta consagrar só evitar o ruim. Eu vou me consagrar, a pastora Sônia está aí. Eu me consagrei, mas você acha que consagrar é sair, evitar o caminho mau e fazer força, tolerando o desconforto para o bem. E aí eu vou para um lugar isolado, ficar sozinho com Deus. Que eu não me jejuar é uma coisa, orar é uma coisa, mas a consagração é quando eu tiro 1 milhão de distrações da minha atenção e dedico a minha atenção para Yeshua, para Deus. Quando eu estou completo na presença de Deus, como que eu vou namorar com uma mulher que eu pretendo casar com ela? Aí eu estou falando com ela assim, né? Ó, como é o seu nome? O meu nome é Lidiane. Que legal. Olha o interesse do cabra, ó. Você... Porque assim que a pessoa não tem como, né? Tá no telefone, né? Fala de uma vez, miserável. O que tu quer falar? O que tu quer comigo? Né? A mulher perde até paciência. Se um homem percebe o desinteresse da mulher, se a mulher percebe, esse camarada aí não tá ligando muito pra mim mais não. Ele só chega, ele gasta mais fora na rua, eu não sou mais prioridade para ele. Deus ensinou tudo isso. Você acha que Deus, irmão, a pessoa mais sensível do planeta é o Espírito Santo. Nada escapa ao Espírito Santo. Ele está atento. E quando você está alinhado com o Espírito Santo, você fica sensível, você fica com temor, você peca, você sabe que peca na hora. E a maturidade da palavra te sustenta. Pequei, Senhor, mas eu me cubro com o teu sangue. Eu te peço, Pai, me ajuda. Eu não quero voltar mais, eu não quero fazer mais. E tá tudo bem. Naquele momento, a maturidade com Deus te dá essa segurança e conforto. Sim, filho, vai e continua. Mas o imaturo, ele fica bloqueado 1 semana fazendo previsão para a carne. Eu já pequei mesmo, agora eu vou me meter na lama. O imaturo faz isso. Não é verdade? Mas quem tem o Espírito e a sensibilidade, porque o Espírito Santo, ele dá coisas para você. Eu acabei de dizer que quando você dá coisas de você para o Espírito, e as coisas de você para o Espírito, é tudo de você. Tudo de você, você dá para o Espírito. Algo do Espírito, que eu vou dizer que é tudo do Espírito, vai no pacote para você, que é a sensibilidade. Você também começa a ficar observando. É por isso que eu desconfio de pessoas que não têm discernimento. Eu não entendo, eu não estou discernindo, sabe? Acontece, me deram um golpe, sabe? Eu já caí em golpe, mas tem gente que cai em golpe bobo, sabe? Cada golpe, meu Deus, o cara mente na cara de pau. Eis que Deus me mostra que eu estou vendo. Aí a pessoa, fala, profeta. Meu Deus do céu, a falta de discernimento. O Espírito Santo não vai deixar você, ele veio para a tua vida para não deixar você ser enganado. Mas é o que eu falo, a importância da consagração, ela vai te treinar. No meio do barulho lá, na feira, na gritaria, buzinando e aquele barulho, e lá vem a chuva e não sei o que, aí você tá aqui, o Espírito Santo tá falando contigo. Você percebe, nossa, como Deus está falando comigo em todo lugar. Meu Pai, eu estava ali, aquela gritaria, mas Deus me segurou, Deus trouxe para mim uma paz, eu entendi, Senhor, obrigado. Você sabe, simplesmente você sabe, porque você já está acostumada com Ele, você gasta tempo com Ele. Eu não sei porquê, mas o Espírito Santo sabe, porque ele nos trouxe para essa dimensão de diálogo, porque ele sabe com quem ele quer falar. Ele sabe. Talvez aqui entre nós alguém está dizendo, dá-me mais, Senhor, e Deus me usa para te dizer, dá-me mais também, filho, da tua presença. Talvez o Senhor esteja me usando para dizer isso aqui, né? Dá-me mais, Senhor, mas o Senhor também está dizendo, também me dá mais da tua presença. Você é o único na terra, não tem ninguém igual você, bonita. Hein? Mulher,
Ou como é que o pessoal fala, tem umas linguagens assim, mulher de Deus, né? Ô, mulher de Deus, quando uma irmã é muito empolgada com as amigas dela, ela fala mulher, né? Aí a mesma coisa eu falo, é assim, pastora Sônia? Quando fala mulher de Deus, eu vi uma coisa de Deus. No Pará tem muito isso, que eu sei. Então, mesma coisa, Deus está dizendo aqui, mulher. Hã? Olha lá, hein? Eu quero um pouco mais de ti também. É, fala Jesus. Glória a Deus. Então, queridos, vamos lá, eu vou orar agora. Manda aí, pode pegar o link lá no grupo e envia ele. Pode enviar nos outros grupos ali e chama, porque depois aí a pessoa fica pedindo oração. E, gente, eu já sou uma oração. A pastora Sônia, ela já é uma oração, porque quando eu estava lá no mundão, por que as pessoas estavam orando por mim? Para Deus me salvar? A oração deles me transformou. A oração deles era uma reivindicação da minha salvação. Então eu sou fruto da oração de alguém. É claro, se eu sou fruto da oração de alguém, uma manga não dá carambola. Um pé de goiaba não dá açaí. Hã? Um pé de manga não dá uma fruta de abacaxi. Se você é fruto de oração, o que você é? Você é oração. Você é a oração. Então, olha, gente, se você pegar essa consciência aqui, você vai aprender o que é oração incessante. Você sai do modelo religioso, hã? De achar que, eu tenho que orar, Senhor, eu não orei hoje. Eu não orei hoje ainda. Tudo bem que vai ter momento que você gosta de fazer um devocional especial, que você pega aquele paninho macio, aquela esponjinha, que você põe o joelhinho em cima, o joelhinho pretinho, né? Aí põe ali. Isso aí tá me desconcentrando, ó, esse negócio aí. Aí você fica, né? Faz um ambiente e coloca o fundo, o louvor no fundo, né? Deus gosta disso também. Mas Deus, ele não é ritualístico. Deus, ele entende tudo. É isso que você tem que entender. É que você não tem que explicar muito para Deus. Tem gente que pensa que oração é explicar coisas para Deus. Como que você quer explicar algo para a fonte que sabe de tudo? Não tem como, gente. É isso que me impressiona. Eu entro na presença de Deus, eu sou, oh Senhor, o que eu vou falar para ti se tu é a fonte da majestade, de toda beleza, de toda formosura, de tudo que é bom, de tudo que é perfumado? O que eu vou dizer? Eu só choro, eu digo, Senhor, obrigado, Pai. Aí olha o que acontece, eu fico tão grato. Não tem como a prosperidade não fluir em alguém que transborda gratidão. A prosperidade, ela não pede licença para operar num caminho que é grato. Ela vem com tudo. E quando essa gratidão. Só que a gente só quer ser grato quando tudo tá dando certo. Ai, não choveu hoje. Ai, não fez calor. Aí você vai ser. Você tem que ser grato não porque a vida faz isso para você. Você tem que ser grato não porque alguém disse ou validou, ou sei lá. Às vezes, o favor de Deus, Deus deixa de te favorecer para você se aprender a ser grato no deserto. Que Deus, eu não posso fazer desse meu filho uma pessoa madura, um filho maduro, porque ele só é grato quando eu abençoo ele. Ele entende que, porque eu dei para A, dei para B, então eu estou gostando mais dele. Mas ele tem que entender que a gratidão é a expressão de filhos de Deus. Outro código que Deus está dando aqui, ó. Deus está dando esse código aqui para nós. Então você tem que desbloquear na tua mente, na tua cabeça. Eu já peguei isso para mim. Se alguém não gosta, o religioso ele vai ficar confuso, né? Porque ele passou muitos anos conferindo bolinha e aí ele precisa, né, de rituais. Mas eu já sou uma oração. Oração é perfeita? Não é. Mas a Bíblia vai dizer que no céu tem tudo, só não tem incenso. No céu não tem incenso, porque é produzido na terra com oração. Está em Apocalipse, capítulo 8. O anjo recebe as orações e mistura com incenso e bate. E aí, depois daquilo, vem trovões e relâmpagos e vozes de Deus. O céu responde, Apocalipse, capítulo 8, de forma poderosa, porque alguém orou na terra. Olha que tremendo. Outra coisa que eu vou dizer para você. Pega essa chave aqui.
Você vai mudar a tua vida hoje. Sabe por que você tem que orar? Porque Deus é onipotente, Ele pode tudo. Não, 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 vocês não estão preparados para ouvir isso aqui. E eu também não estou te subestimando, mas eu vou falar. Deus pode tudo. Mas você sabe quando é que Deus pode tudo mais ainda? É quando você ora. Você precisa entender, gente, quando eu subo a montanha, que eu lembro disso aqui, Deus resolveu tirar uma fatia da onipotência dele e derramar naquele que ora. Ora, meu Deus do céu, só de falar isso aqui, gente, eu fico queimando. Eu fico pegando fogo. O diabo fica doido, ele entra em colapso com uma mente dessa. O diabo fala pro diabinho, pro diabete, pro diabólico, pra toda a família de capeta dela, não dá pra mexer com essa mulher aí, porque olha como é que ela pensa. Como que a gente vai parar uma pessoa dessa? Como que a gente vai trazer tribulação? Como que a gente vai fazer ela ficar preocupada com calúnia? Como a gente vai travar ela preocupada com preocupação com o futuro? Porque olha o que ela pensa. Quando ela foi ensinada que quando ela está orando, a onipotência de Deus está em atividade na hora que ela ora. Ai, 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 ai. Cantorobalaraçade. Você tem que entender, minha filha, que não é porque você está 10 anos orando ou um ano orando. Não entende? Deus não quer sacrifício maior do que aquele que aplacou a ira eterna de Deus, que é o sacrifício vicário de Jesus. Eu preciso aprender a contemplar na minha oração aquele que já orou com perfeição, que é Cristo. Ele vive para interceder por aqueles que se achegam a Deus por seu intermédio. Então você entra na oração e contempla Jesus no Getsemane, suplicando. Ele está lá como sumo sacerdote, ainda orando à destra do trono de Deus, é um mistério. Esse era o segredo do João Hyde, o homem que orava, conhecido na Índia. Quando ele só abria a boca, ele dizia Jesus. E milhares de pessoas, como numa avalanche de um vento, passavam e caíam, eram arremessadas ao chão, batizadas com o Espírito Santo. Porque o segredo do ministério dele, na cidade de Punjab, na Índia, era apreciar durante 24 horas. Ele ficava de joelhos só apreciando Jesus. Ele era conhecido como o homem que orava. Eu tenho esse livro mudou a minha história, um livreto pequenininho. O homem que orava, ele passava 12 horas chorando, vendo Jesus orando. Ele entendeu que a verdadeira vida de oração é contemplar aquele que orou com perfeição. Ai, ai, ai. Gente, tá demais. Hoje o Espírito Santo tá demais. Eu não aguento ele, não. Ei, vocês aguentam isso aí? Eu não tô aguentando, não. Meu Deus do céu. Ora manda lavasote que vandero sante. Nibrasaia lavasso. Uma glória de Deus. Uma glória de Kadosh Baruhu nesse lugar. Enavanta lavasote. Você tem que entender, saia da acusação, chega para lá em toda a frequência informacional, tentando insistir que você não teve a duração prolongada de vida devocional. Deus não está preocupado com o passado. Deus ele habita no teu presente. A consciência do cristão poderoso nunca está no futuro e nunca está no passado. A sua consciência, ela está no presente. Agora, se você sai do presente e está se antecipando, achando que o segredo dos vitoriosos é quem se antecipa, você vai ficar aí atrás, porque Deus disse que o último será o primeiro e o primeiro vai ser o último. Então não adianta você ficar se antecipando por questões emocionais. A tua consciência tem que estar no presente. Entende? Aí você fica preocupado com problemas que os outros desenvolveram para eles, e tem pessoas que estão ligadas a alguns de vocês aqui. Presta atenção. Tem pessoas que estão ligadas a alguns de vocês aqui, que elas são tão irresponsáveis, você vai entender esse código aqui. Tem pessoas do sangue de vocês que são irresponsáveis e que elas desencadearam tantos problemas que elas aprenderam a ser habilidosas em serem irresponsáveis com a prestação de conta com os problemas que elas desencadearam, e é você que está se preocupando por ela. E eu não vou pedir desculpa pelo que eu estou falando. Até porque não é nem eu. Não é eu, não. Aí você fica
se preocupando com uma preocupação que você nem fez. Aí adoece. Aí o inimigo diz assim, ó, eu mantenho esse aqui preso, mas já que eu não consigo pegar aquele crente, eu vou fazer ele ficar preocupado, eu vou fazer ele não deixar ele dormir, eu vou fazer, sabe? É complicado. Mas por causa do nível parenteral. Eu sei que você está entendendo. Então veja lá, vamos lá, vamos fazer uma oração, eu quero orar nesse momento, porque Nissan é redenção, é tudo novo, é como nascer de novo, você precisa entender isso. Pai Celestial nesse momento, oh meu Deus, meu Pai, nós clamamos e exaltamos o teu nome. O Senhor é digno, porque o Senhor reina de eternidade em eternidade. E nós somos o teu povo. Nós somos aqueles que o Senhor escolheu para te servir, para te adorar. Pai Santo, nós queremos governar, nós queremos atuar debaixo das revelações e dos códigos proféticos que o Senhor estabeleceu nesses tempos e estações. Que o espírito de profecia, o espírito profético, aquele que se movia sobre as águas, sobre a face do abismo, à espera de uma palavra, à espera do verbo haja luz, venha entrar em ação com aqueles ousados que darão voz à tua palavra. E nós nos disponibilizamos, nós queremos ser participantes do governo de Yeshua. O governo de Yeshua representado na centralidade da sua pregação e ensino, que era o reino, a glória e o poder do reino de Deus. Dá que nós possamos, Senhor, estabelecer o governo de Yeshua, porque muitos estão esperando o livramento acontecer, chamado arrebatamento, mas o nosso livramento é a cruz para governarmos em vida. Paulo disse que se por um homem entrou a morte, então veio o segundo Adão para reinarmos em vida. Então nós reinaremos agora. A promessa é para reinarmos agora com Cristo em nós. Dá-nos os códigos, as senhas, Senhor, para que destinos continuem sendo destravados e os teus filhos venham subir de níveis. Eles querem subir de nível, mas ninguém soa, ninguém avança, ninguém acelera, ninguém dá um passo que seja sustentado e permaneça com dignidade se não for dado de ti. Porque até o ímpio prospera, mas porque o Senhor dá trabalho para o pecador, para ele ajuntar e amontoar, a fim de dar para aquele que te agrada. Então não se glorie o homem na sua prosperidade, uma vez que ela vem do Senhor. Senhor Espírito Santo, nós abrimos nossas mentes e nosso coração para receber a tua palavra. Obrigado por essa rede apostólica. Obrigado, Senhor, por essa comunhão. Revela-nos, Espírito Santo, o poder da aliança. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Alguém aqui estava sentindo dores? Alguém estava enfermo? Alamandirus olabaracantelevassei. Amém. Então você precisa entender que o que eu vou falar aqui nessa noite, você precisa anotar. Por que Deus estabeleceu que o mês de Nissan, Êxodo 12, 2, foi Deus que disse. Deus disse, esse será o primeiro dos vossos meses. Não é janeiro. Janeiro, ele foi janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Esses meses, quem criou foi o calendário, foi a Grécia, tá? Janus vem do grego, fevereiro vem de grego, de palavras gregas. A cultura do reino de Deus não tem nada a ver com Grécia. A sede da igreja gloriosa não é em Roma, é em Jerusalém, tá? Sião, eu estou falando de Sião, códigos de Sião nessa noite. Eu não estou falando do Israel político que está guerreando com o Irã, tá? Esse Israel, Benjamin Netanyahu, ele não conhece Jesus. Ele critica Jesus, tá? Eles têm um problema que vai ser resolvido com o pai.
Israel é noiva do Pai. A igreja é noiva de Yeshua, entenda, tá? Então, por isso que tem gente que está idolatrando Israel. Eu tenho que orar por Israel, devo orar por Israel. Que haja paz, Israel. A Bíblia diz: todos que te abençoam prosperarão. Você quer prosperar? Ora por Israel. Mas não queira cultivar a cultura judaica como está hoje. A política de Israel, eles estão para lá, tem que se cumprir. Tem que se cumprir as pelejas, as guerras. Há um desdobramento escatológico, profético que tem que acontecer. Você precisa entender que a igreja de Jesus, ela é enxertada no Israel espiritual. Você e eu somos Israel espiritual. A palavra Israel, de acordo com alguns sábios eruditos, tá? Ela vem de duas palavras, Yashar, El. El quer dizer Deus, e Yashar, eu estou aqui fazendo um resumo, tá? Eu não vou entrar em palavras hebraicas aqui, que não adianta, não quero impressionar ninguém, o objetivo nesse. Mas o que a gente vai entender é só o básico. Então, Yashar quer dizer direto para Deus. Acesso à presença direta. Então, Deus se revelou a Jacó como Yashar El, como Yud Rei Vav Rei. Acesso à presença de Deus. Por isso que ele recebeu o nome de Israel. O nome de Jacó é como se tivesse agora abrindo um precedente para ter acesso à presença de Deus. Porque antes, uma das manifestações, digamos, da presença de Deus, o relacionamento da humanidade para com Deus, era sempre de Deus como justiça, Elohim. Bereshit bara Elohim. Elohim quer dizer um Deus que se relaciona pela justiça. Mas como a gente pode se relacionar com um pai que isso é justiça? Isso é julgamento. Nós não podemos sobreviver. Então, agora, essa revelação de Yashar El, quer dizer Israel, ela estende-se um manto de revelação para a revelação da igreja. Então, nós temos acesso à presença de Deus, que é Israel. Você precisa entender isso daqui, certo? Presença direta, acesso à presença. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Isso é Israel, certo? Agora, existem códigos que a gente precisa entender, e eu não tenho a pretensão de trazer, de judaizar alguns elementos. Eu posso ter um candelabro, uma menorá, mas isso não significa que vai me dar mais poder. Se eu tiver um símbolo do leão, é um arquétipo, eu estou enviando um código profético para o mundo espiritual. Uma águia também, mas eu não atribuo isso poder. O poder que opera através desses códigos físicos e objetos, digamos, como símbolos proféticos, como quem toca o chofar, como quem toma um vinho e come o pão da Santa Ceia, quem dá poder para isso é a palavra e o Espírito Santo. Certo? Acabou. Então o camarada que vai lá e compra um talit, põe no pescoço e nem tem ideia do porquê que ele está usando aquilo, só porque os outros estão fazendo, ele é um tolo. Eu lamento, mas é verdade. Ah não, porque é bonito. É bonito, virou status religioso. Então está sendo trazido para o Brasil uma cultura judaica que não tem nada mais e nada menos de que vestígios de religiosidade que não é melhor nem pior do que o catolicismo. Não muda nada. O que nós precisamos é do poder do Espírito Santo. Precisamos permitir que o Espírito Santo governe. Então, para que eu estou trazendo esses códigos? Por que nós vamos falar? Porque nós precisamos nos posicionar. A nossa posição é que vai revelar para o mundo espiritual a resposta de Deus. Deus não responde ao que você necessariamente está fazendo, do que você está pedindo. Deus, o mundo espiritual está pronto para atender de modo correspondente ao que você é. Então, quando eu trago os códigos, quando a gente entende meses, quando a gente entende Gênesis 1,14, quando Deus diz: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Depois no Salmo 104, verso 19, ele vai dizer que ele fez a lua para marcar o tempo. Olha só. Ele fez a lua para marcar o tempo. Então, como é que eu posso confiar num tempo? Pensa comigo, vamos ser lógico. Isso aqui é lógico. Como é que eu posso confiar num tempo onde eu vou chamar dezembro de 12 quando dezembro vem de 10?
Como é que eu vou chamar novembro de 11º mês, 11, se novembro vem de 9? Hum? Como é que eu vou dizer que outubro é o 10º mês, se outubro vem de 8? Ou seja, deram um golpe na gente aí, cultura greca-romana. E aí você vai ver cristãos ao ano todo celebrando as festas pagãs. E você acha que você está adorando quem? Deus? Vamos reunir toda a igreja e comer e beber. Comer e beber ativa aliança. Todas. Vamos comprar. Aí vem a época do consumo e compra ovo da Páscoa. Pelo amor de Deus, isso daí ofende a santidade de Deus. Não, irmã, nós estamos na Páscoa, compra o ovo do coelho. Nem coelho não dá nem ovo. E a gente está décadas vendo isso, gente. Então nós temos que sair dessas burrices. Nós temos que. Você acha que eu nasci sabendo disso? Também não sabia. Né? Eu estava patenteando também, mas alguém me ensinou. Eu fui buscar, porque ninguém me deu. Ninguém disse, senta aqui que eu vou te explicar. Eu tive que cavar. Como diz aqui no sul, eu tive que cavocar até achar mesmo o ouro. Porque a gente percebe um peso, gente. Há uma pressão muito grande. Enquanto a gente está todo mundo aqui, tá beleza. Agora, quando você vai para o teu dia a dia, que você entra nos ambientes, nas instituições públicas, prefeituras, UPA, você entra em farmácia, entra em supermercado, o nível de frequência de escassez e de medo no supermercado é assustador. Você entra nas filas, as pessoas estão ali com a cesta, com um pouquinho de coisa olhando, sabe? Olhando para o chão. As pessoas estão apavoradas. A frequência da escassez, que tem espíritos ali se alimentando desse medo, sugando, vampirizando essas almas que não têm posicionamento. Você está entendendo por que eu estou aqui? Por que nós estamos falando isso daqui? Aí você vai falar com as pessoas transferem essa energia o dia todo. Ai, você tá vendo? Acabou o petróleo, acabou não sei o quê, acabou aquilo, e agora? Como é que vai ser? Ai, meu Deus. Aí quando você chega no final do dia, cadê a fé? Não tem fé. Não tem como você. Em que você vai acreditar? Então você primeiro precisa entender. Você tem que se afastar das pessoas. Entenda, enquanto você não se. Ai, mas eu gosto tanto da conversa dela. Você tem que sair dessa frequência de gente que só te puxa para trás, gente. Você tem essa ideia? Pô? Não, foi Jesus que falou. Ele prometeu 100 vezes mais. Quem renuncia a casa, renuncia até família, familiares. Tá no texto sagrado, tá lá em Mateus, tá em Marcos. Né? Bem-aventurado é aquele que renuncia, que deixa para trás. Né? Aquele que não é digno, aquele que não ama menos pai e mãe não é digno de mim, foi Jesus que falou. Existe prioridade de amor, de apego nas coisas de Deus. Então aí tem aquelas pessoas, né? De um tempo as pessoas começam a se chamar de você se acha, né? Você agora, né? Pode pensar o que quiser. Mas você tem que acreditar no teu chamado. Você é uma pessoa única. Não há ninguém igual a você na Terra. Ninguém tem um chamado igual ao teu. Ninguém vai viver as experiências que você viveu. Ninguém vai colher. Ninguém pode colher o que só você deve colher. Então você não pode que alguém ore a oração que você vai ter que orar. Você não pode esperar que alguém profetize o que você deve profetizar. O caminho que você tem que pisar, ninguém vai pisar. Por isso que essa história de se você não fizer, Deus vai levantar outro, isso é uma mentira do capeta. Mentira. Deus te chamou e ele não desistiu de você, ele quer te usar, ele precisa cumprir um propósito. Deus sonhou algo que ele não sonhou com nenhum dos 9 bilhões de seres humanos na Terra, ele sonhou com você. E o sonho que ele sonhou com você é você que tem que cumprir. E esse sonho tem tirado o teu sono, a razão pela qual você ora, você jejua, você está buscando, é um sonho que você pensa que é teu, mas é Deus que te emprestou. Então, o primeiro mês, ele está apontando para o momento em que Israel foi tirado do Egito, do cativeiro. Você precisa se alinhar, Deus vai me tirar de todo o cativeiro esse mês, eu tenho que sair. As tuas orações, as tuas decretos, as tuas palavras devem ser: Deus, assim como não ficou nenhuma unha no Egito, não ficará nada meu pro diabo, dívidas não ficarão, não vai ficar nada, nada vai ser roubado, tudo eu quero de volta. Você tem um mês recheado de ato profético.
Todo mês bíblico está ligado a uma letra, certo? Todo mês. O mês de Nissan, qual é a letra que rege? A letra rei. Yud, rei, vav, rei. A segunda letra do nome de Deus. Rei. A palavra rei tem... O significado dela é vento do espírito, ou fôlego de vida. Olha como Deus é tremendo, gente. Ele escolheu Nissan para que você entenda que você começa o ano bíblico com o fôlego de Deus. É tão bom que ele está começando com você. Para você aguentar os restos dos meses, para você suportar a caminhada, Deus está dizendo, olha, começa respirando com o meu fôlego. Começa recebendo o fôlego de vida. Eu não sei porquê, mas vai terminar em 14 minutos aqui a reunião. A gente vai fazer de tudo para resumir aqui. Senão a gente continua numa outra live. Então, entenda. Falar, eu quero tudo que Deus me deu. Isso, eu quero tudo que Deus me deu, restituir tudo para mim. Olha só, isso é um código. Quando você escreve, você está mandando um código. Irmão, eu estou suando aqui de fogo do Espírito Santo. Quando você escreve alguma coisa aí, você está entendendo. Não se trata de mim, não é o que eu estou falando. É o que o Espírito está te dizendo. Você precisa entender que você está aqui para governar. Chegou o tempo de sair do cativeiro. Você precisa... O diabo vai ter que entender que você entrou na frequência de Deus. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem que olhou o cartaz que eu postou lá no Instituto? Eu postei. Quem viu o cartaz? Ficou lindo, né? Ficou bonito o cartaz? Fala pra mim. Quem achou que ficou bonito? Vocês viram o carneiro como está atrás do leão? É um carneiro ou é um bode? Hã? Tem 15 pessoas. É um carneiro. Por que não é um bode? Por que não é um bode? Liga aí o microfone e me ajuda. Não. Mas fala pra... Você tá na reunião. Sabe por que não é um bode? Se você olhar na imagem, eu fiz de propósito esse cartaz. Os pássaros lá atrás no cartaz representa o vento do espírito. Fôlego de vida ligado à letra rei. Hã? A janela, a porta lá atrás, com a luz, está apontando para a direção leste, como código. O chifre do bode não é enrolado, ele é pontiagudo para cima, em forma de V. O chifre do bode, ele é apontado em forma de V para a direita e para a esquerda. Porque tudo no universo é espiralado. Tudo. O miolo de árvores é espiralado. Certo? Ó. Deixa eu só encontrar aqui umas coisas para vocês que eu anotei aqui, ó. O trono de oposição desse mês tem a ver com o signo de Áries. Você que tem o signo de Áries, você precisa fazer pautas, você precisa orar e ativar a bênção da tribo de Judá. Quem é da tribo de Judá aqui vai voar esse mês, gente. Tem que voar. É na unção, é no poder, é no dinheiro, é na profissão, é toda a área. Tem que voar. Por quê? A tribo ligada. Onde é que estão as tribos na Bíblia? Apocalipse 4:4. Tem 24 anciãos que cada um tira suas coroas e se prostram diante do trono de Deus. 12 daqueles ali são as tribos de Israel. A palavra Judá quer dizer aquele que louva a Deus. A letra rei tem a ver com louvor, gente. Olha como tudo está encaixado. A letra rei, que está ligada ao mês de Nissan, ela é o fôlego de vida. Sem fôlego de vida você não louva. Deus te dá o fôlego de vida para você louvar, porque só quem vence, quem está vitorioso é que louva. Você tem que ser profético, você tem que louvar antes de ter vitória esse mês. A tribo de Judá, Yehudá, quer dizer, aquele que louva. No nome dele, Yehudá, está a letra rei. Aquele que louva.
É a segunda letra do nome Yehudá, na palavra Yehudá, no hebraico. Então, essa letra rei é um ancião de eternidade. A letra rei, ela vai estar liberando, é um anjo, um ancião de letra fogueada, que é uma letra do idioma da voz profética de Deus. Deus está falando nesse mês através da letra rei. O sopro do Espírito aplacará todo o calor de oposição das frequências do signo de Áries. Qual é o símbolo do Áries? Não é um carneiro? É um carneiro. De propósito, para você entender, o chifre enrolado, o coração humano. Se você pegar um coração humano, tá? Tirá-lo do corpo, e você vai abrir o coração, você vai ver que ele vai ficar no formato de um chofar. Cadê o chofar, amor? Pega pra mim. Tá dentro da mochila. Não, tá dentro do carro o chofar. Um chofar de um carneiro kosher, ele tem a forma de um coração aberto. O coração, ele tem essa forma espiralada, comprimida, que é para gerar fluxo sanguíneo quando o sangue cai dentro dele. As nebulosas estelares são espiraladas. Quando você toca o chofar, o sopro, o som, ele é visto de forma espiralada também. Porque é dentro do carro, não adianta. Tá dentro do carro, esquece. O som que flui, ele vem cortando no mundo espiritual. Então, o boi, o ser vivente, o boi, aponta para a unção do boi selvagem. Esse mês, a unção violenta do boi selvagem, ela é derramada. Salmo 92, verso 10. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco, derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam. É um mês de governo. É um mês de governo. Então você precisa pegar, gente, e aplicar para você esse mês onde Deus ele está soprando fôlego, o vento na primavera, ele prepara para que plantas deem frutos. E a chave que eu posso dizer do conceito desse mês, uma das primeiras chaves de ativação do ciclo de frutificação na tua vida é essa, que o vento está soprando agora para dar tempo para você frutificar. É um mês que você tem que frutificar. Deus disse para Moisés, fala para o faraó que ele vai dar o ouro para vocês. Não é na tua força. É um mês sobrenatural. É uma estação de sobrenaturalidade e provisão de Deus que você vai frutificar com o sopro do Espírito. Então você precisa alinhar a tua consciência com essa verdade, porque as tuas orações, o teu modo de caminhar, de pensar, ele começa a fluir dentro dessa frequência do mês de Nissan. Então, precisamos entender, nós vamos estar enviando um código poderoso para o mundo espiritual, de que nós não devemos nada, porque é o mês de redenção. O que é redenção? É como a parábola do credor incompassivo. Jesus contou a parábola dizendo o quê? Que tinha o senhor naquele lugar, que ele perdoou a dívida de alguém que tinha 1.000 talentos que devia. E ele disse, a tua dívida está perdoada. O que é isso? Isso é redenção. Olha que coisa maravilhosa, como isso não se ensina, não tem nada a ver com janeiro, não tem nada a ver com o calendário gregoriano. As pessoas entram no mês de janeiro, o Janus, a imagem de Janus, é uma cabeça com o rosto para frente e com o rosto para trás. Ou seja, a pessoa quer seguir para frente, mas ela está presa no passado. Como que você vai conseguir? Aí a pessoa fica fazendo planejamento, né? A gente deveria celebrar esse mês como o mundo celebra virada de ano, dia 31. Então você precisa entender que você foi criado para ser livre. Esse é o mês que todos os dias eu fui criado para ser livre. Foi o que Miriam cantou, foi o que eles, quando atravessaram o Mar Vermelho, se cumpriu. Deus nos redimiu, Deus nos fez ser livre do cativeiro de Faraó. Agora, se alguém faz campanha de oração de libertação do cativeiro de Faraó, às vezes Deus opera. Agora você imagina quando no tempo de Deus
Ele estabeleceu esse moedim para nós. Essa estação é dele. Ele quer que você entre nessa estação. Então por que eu vou ficar fazendo força com campanhas e coisas mirabolantes? Por que eu vou ficar criando atalhos? Quando Deus já disse que a agenda dele, ele vai operar os sinais na agenda dele. Onde é que ele está dizendo isso, que ele vai operar os sinais? Está aqui, ó, a agenda dele. Gênesis 1,14. Haja luzeiro no firmamento do céu para fazer separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais. Ó, sejam eles para os sinais. Se eu estou alinhado com o calendário lunar, se eu estou alinhado com o calendário bíblico, que é o calendário lunar, então eu estou dentro da possibilidade de ter sinais de Deus. Gente do céu, meu Deus do céu. Eu estou dentro de um mês. Eu sou alvo dos sinais de Deus, sinais e maravilhas de Deus. Não sou eu que estou dizendo, está aqui, ó. Disse também Deus, os luzeiros no firmamento do céu, eles vão fazer separação. Você vê que o nosso dia não termina à meia-noite, nosso dia termina no pôr do sol. Calendário de Deus. Então, essa imagem, ela foi feita de propósito para que nós observássemos a quantidade de detalhes. O óleo que está aqui do Espírito Santo. Inclusive, esse óleo é o óleo óleo de acácia. Valor 5. O rei, o valor dele é 5. Tudo relacionado a 5 é um código profético. Esse portal traz a revelação para prosperar. Meu Deus do céu. Eu escrevi hoje isso aqui. Ontem, melhor, acho que foi ontem. Olha aqui que eu escrevi. Não sei se você consegue ler, vai aparecer talvez de trás para frente ou não. Isso aqui é um ato profético que eu fiz, ó. É seguro para mim. Eu vou ler direito aqui, ó. É seguro para mim prosperar com justiça. Eu escrevi isso aqui. Nesse mês eu vou ficar olhando para essa frase todo dia de manhã. É seguro para mim prosperar com justiça. Minha prosperidade não é um atalho, é fruto legítimo. Eu honro minha história, mas não estou preso a ela. Eu posso crescer sem culpa. Eu escrevi isso aqui, eu recebi isso aqui, entendi, anotei, tá aqui, ó. Todo dia de manhã esse mês eu vou fazer isso. Porque Deus deu um código para o profeta Abacuque. Depois de um dilema tremendo, ele pediu uma resposta de Deus, ficou esperando, depois de muita expectativa, de muita luta, Deus dá a revelação e diz, manda ele escrever. Escreve em tábuas, para que quando alguém passe, até correndo, consiga ler. Deus, quando fala em Abacuque, escreve a visão em tábuas, para que alguém, quando mesmo correndo, consiga ler. Ele está dizendo o quê? Pessoas passarão muito rápido na tua vida, e elas não ficarão. O pouco e o rápido que elas passarem por você, elas vão ver, olha, ali vai uma pessoa que é decidida. Ali tem uma pessoa que sabe onde quer chegar. Passou rápido, mas ele olhou e viu, opa, aquela pessoa tem propósito. Quando as pessoas passam, não precisa muito tempo para ela gastar para entender para onde você está indo. Tem pessoas assim, vai desligar em 1 minuto, eu vou encerrar aqui e vou continuar. Alguém vem comigo na próxima? Agora?